Vamos falar de Vasco, mais uma tentativa de enviar um vídeo para a nossa querida Andressa. Vamos falar de a grande apresentação do Álvaro Pacheco e do Pedro Martins, que esbanjaram sinceridade lá. Estivemos lá na entrevista coletiva. Vamos falar também, a C7 vai botar todos os seus clubes à venda. E também vamos falar sobre uma notícia do Veneno Casagrande, onde fala sobre o Ramon Dias, o ex, que estaria pensando em botar o Vasco na justiça. Mas vamos explicar sobre isso, tudo isso, após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E domingo, olha aí, ó, a bola rola aí, como rola. No Maracanã estaremos lá, Vasco Flamengo. É o retorno do Campeonato Brasileiro. Bom, acelerando, para dar tempo de falar sobre tudo. Nós vamos começar com a entrevista coletiva que Ramon Dias aí, estou pensando no ex-Amole, mas no Álvaro Pacheco e do Pedro Martins, lá em Seis, nós estivemos lá, mas a gente vai postar aqui vamos pegar um vídeo da Vasco TV, porque é do nosso, sabe lá, porque o celular que só quis vertical, não quis horizontal, e ficou melhor a visibilidade da Vasco TV. E estava vendo, ainda não está disponível a legenda também aqui na Vasco Velocidade, mas se vocês quiserem ver ao vivo, até porque não vai ser possível botar nesse melhor de momento tudo, mas se quiserem ver tudo que rolou lá, tem aqui ao vivo, que rolou toda a entrevista coletiva do Álvaro e do Pedro. Depois de falar nisso, assim como foi lá na entrevista coletiva, a gente selecionou 3 respostas do Pedro e 3 do Álvaro, assim como vai ser o Desperta Vascaíno. Senão vai ficar muito grande e não será possível enviar para a nossa Andressa, nem ela nos enviar. Bom, então vamos começar com a minha pergunta com o Pedro Martins, perguntando qual é a meta do Vasco dessa temporada. Vai ser brigar para não cair de novo? Ou vai brigar por uma competição sul-americana, internacional? Ou uma Libertadores ou uma Sul-Americana? Veja que ele respondeu. Também falou sobre o orçamento e foi sincero que o orçamento para essa janela do meio do ano é limitada. Veja, boas-vindas para vocês dois. Thiago Totti, Vasco Velocidade. A torcida do Vasco vive machucada, são mais de 20 anos de dor, rebaixamentos. E o que esperar do Vasco? Qual é a meta do Vasco para essa temporada? É brigar para não cair de novo? Ou vamos brigar por uma competição internacional, Libertadores, Sul-Americana? Qual é a meta do Vasco? Eu acredito que, por tudo que vem sendo feito, né, no trabalho de reconstrução que já foi feito pelo Vasco, tanto vindo da Série B, passando por um primeiro ano de Série A, que é sempre difícil o primeiro ano de Série A, é natural que esse ano o clube já comece a pensar para a volta ao cenário internacional, né? Não conseguimos precisar qual vai ser a posição, mas voltar ao cenário internacional na próxima temporada é uma meta importante para o Vasco. Eu acredito que é completamente factível e possível. Não só pelo elenco que a gente tem hoje, do CT, que são pessoas que estão pensando no crescimento do Vasco, estão olhando para a instituição como uma instituição que não é somente para brigar para não cair, mas sim uma instituição que deve voltar a ter os seus melhores dias pelo tamanho e a história e a representatividade que o Vasco tem. E também foi questionado por que trocou o Cruzeiro pelo Vasco, já que ele vinha com um trabalho já sólido lá na Toca da Raposa e trocou pelo Gigante da Colina. Veja. Devem chegar, pouca gente. O que o torcedor pode esperar para não ser iludido? Olha, Wellington, acho que nem é prudente falar em número, né, com relação a valores.
E sendo bem sincero com o torcedor, o orçamento para a janela de transferências ele é restrito, né? O Vasco já fez alguns movimentos importantes no início do ano, né? Então, para esse ano, o objetivo é saber utilizar o melhor possível do dinheiro disponível, fazer movimentos inteligentes e criativos, né? Pensando não só de maneira imediata, mas também pensando no futuro do Vasco. E a gente vai trabalhar para o desenvolvimento de um projeto que pense no fortalecimento da equipe, no aumento do nível competitivo, mas também pensando em tirar muito mais dos jogadores que lá estão. Galera, já o Álvaro Pacheco foi questionado como foi recebido pelo elenco vascaíno, já que o Vasco ficou quase um mês e meio sendo treinado pelo Rafael Paiva, desde quando a saída do Ramon Dias, e ele falou como foi recepcionado pelo elenco vascaíno. E como encontrou o time? Veja. Vasco sendo bem direto. Olha, na minha carreira profissional, eu sempre entendi que... eu sempre me enxerguei como uma pessoa para desenvolver projetos, né? Sempre entendi que eu prefiro ter poucos clubes na minha carreira, mais trabalhos bem desenvolvidos do que muitos clubes. E eu estava terminando um período ali de 2 anos e meio dentro do Cruzeiro, um período intenso, de uma reconstrução complexa e com um orçamento baixo, né? Então, diferentemente de outros clubes... Também falou sobre as suas primeiras impressões do time vascaíno, viu qualidade no elenco, mas despistou sobre reforços que irá pedir para essa próxima janela. Veja. A participação também agora no planejamento para a segunda janela de transferências. Obrigada. Primeiro, cumprimentar a todos e dizer que é a nossa primeira coletiva de muitas, portanto, não tenho dúvidas, vamos nos encontrar aqui muitas vezes. Primeiro, depois também, segundo, agradecer a oportunidade por estar aqui, pela confiança, estar a treinar este gigante, portanto é um motivo muito para mim de orgulho. Respondendo, eu acho que eu encontrei aqui um clube, primeiro, com um foco muito grande, com uma preocupação entre todos, como o Pedro disse muito bem, em todos estar unidos em prol do clube, do que é que o clube precisa neste momento para quê? Para ser mais forte e para ir em busca daquilo que são os objetivos, de fortalecer o grupo. Foi aquilo que eu senti desde sempre, das conversas que teve do Pedro, a nível de que era o seu objetivo, aquilo que é o seu projeto, aquilo que é o caminho que quer para o Vasco e para onde é que quer levar o Vasco, para que patamares quer levar o Vasco. Mesmo as conversas com o Pedrinho também foi... Também foi questionado sobre como a diretoria recebeu e o contato com o presidente Pedrinho. Veja. A técnica, o que é o Vasco, nós já sabemos de alguém que está aqui desde os 6 anos, que no fundo a vida dele coincide muito com aquilo que é o Vasco, no sentido da preocupação dele de sentir que todos nós temos de estar unidos em prol do Vasco. Então, portanto, aquilo que eu senti foi uma atmosfera muito grande em volta daquilo que é o bem maior, que é os interesses do Vasco. E é aquilo que nós estamos aqui imbuídos nesse sentimento. E dentro disso tudo, focados também em trabalhar aquilo que é uma ideia de jogo, um conceito de jogo novo, para estarmos já no próximo desafio. Galera, do baixo para concluir o nosso boa noite, tem a 77, a ECAP, que está sendo a gestora da 77, vai colocar todos os clubes da 77 à venda, inclusive o Vasco da Gama. Então, em breve, a gente terá aí um novo investidor. Lembrando que a 77 tem 31% das ações da Vasco SAF. O Vasco tem 30%, não, na verdade, a 77 tem 30%, a associação tem 30%, tem 39% no ar, já que o Vasco entrou na justiça e a 77 não irá fazer esse aporte que estava marcado para setembro para comprar as outras ações que faltavam. Então, esse novo investidor terá que comprar parte da C7 e também aportar para comprar esses 39% e assim ter o seu investidor majoritário com 70% da ação. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E
Também o René Casagrande, que é parceiro do Lucas Pedrosa, no SBT. Eu não vi o Lucas Pedrosa lá na coletiva. E, desculpem, falou sobre a possibilidade do Ramon entrar com uma ação contra o Vasco via FIFA. Porém, vale ressaltar que os dias pensam em entrar na justiça caso a CR7 consiga uma liminar que retorne eles sendo gestores da SAF. Com o Pedrinho eles querem negociar, acho que podem negociar, chegar a um acordo sobre essa multa de rescisão, né, de 16 milhões de reais. Mas olha, eu não estive em São Januário na derrota de 4-0 sobre o Criciúma. A gente tem dificuldade de conseguir o credenciamento no Campeonato Brasileiro da CBF. E a CBF nunca aprova o nosso credenciamento para São Januário. Aquilo é espaço pequeno, tem receber também quem cobre o clube visitante. Então a gente fica de fora. Mas teve fontes que me falaram que ouviram da boca do Ramon que ele pediu demissão. Aquilo que eu falei no dia seguinte, muito provavelmente ele se tocou que ele estava abrindo mão de 16 milhões e aproveitou que a comunicação do Vasco, que nunca foi ágil, mas naquele dia foi ágil, até demais. Ele esperar para ver se as coisas se acalmavam. Será isso mesmo? Logo foram comunicando Agora. Então, galera, como eu estava falando, o Ramon, na hora da cabeça quente, ele deve ter pedido, pediu demissão porque tem testemunhas, tem fontes. Eu não estava lá, mas fontes me garantem que ouviu da boca dele ter pedido demissão. E depois viu que a comunicação do Vasco foi rápida e comunicar a saída dele, que eu achei precipitado. E engraçado que a comunicação do Vasco, ela é ruim, ela é lenta, não é o Greg, não é o Matheus, não é a Sara, é a gente em cima que manda, que faz a comunicação ser ruim. É a ordem, eles cumprem a ordem, eles são nota 10, mas vou falar, a chefia na época da 77 era bem ruim a comunicação. Mas naquele dia eles foram rápidos. E engraçado que o Lúcio não estava lá. Eles se precipitaram, em vez de falar, vamos esperar, acalmar os ânimos, se é isso que eles querem. Mas foram rápidos. E eles aproveitaram daquilo e disseram que foram demitidos por rede social. Agora vamos aguardar se o Pedrinho realmente vai chegar a um acordo com eles ou se vai ter a guerra de narrativa nos tribunais. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno com o segundo tempo da coletiva de ontem lá no São Januário. E também teremos o pré-jogo Vasco e Flamengo. Até mais.